participa de um curso de pós-graduação, tá? E nós vamos aproveitar-nos da sua carreira de engenheiro civil. Eu espero que, inclusive, sirva para despertar aí em vários de vocês a ideia de ser engenheiro civil. Nós tivemos uma turma no terceiro ano aqui na nossa escola, que foi a turma que terminou o terceiro em 2017. Gente de Deus, foi tanto engenheiro que saiu dessa turma, que se Deus quiser, daqui a alguns anos, eles virão para fazer a formação para nós, tá? Inclusive, eu me lembrei do Everton por ser engenheiro formado, mas eu já estava na agulha com 3 nomes distintos para fazer a formação para nós, tá? Então, eu vou sair daqui e vou dar o espaço para o Everton, tá? Um beijo para todo mundo e a gente se vê porque eu vou estar em outro equipamento. Nós temos primeiro, segundo e terceiro anos aí, tá? Ok. Bom dia a todos. Pessoal, peço licença para remover a máscara. O professor Edivan já está a mais de 1 metro de distância, então não tem por que continuar, tá? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, certo, do professor Edivan, para poder... Ele fala palestra, eu prefiro esse bate-papo, porque no bate-papo é mais descontraído, a gente interage, né? Não quero restrição, podem ficar à vontade com perguntas. Inclusive, estão me ouvindo bem? Sim. Tem. Pronto. Sim. Ok, obrigado. Então, esse bate-papo, quero com isso poder acrescentar, somar, tirar dúvidas. O que, de fato, vocês sentirem curiosidade, estou à disposição. Infelizmente, é pouco tempo, é só 1 hora, mas fiquem à vontade para qualquer dúvida. Peço a ajuda dos professores, que se alguém, porventura, falar ou levantar, me auxiliar, que eu não conheço por nome a turma, tá bom? Bem, pessoal, o Edivan já fez a apresentação. Meu nome é Francisco Everton Correia Portela, sou engenheiro civil formado pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, com ênfase em construção civil e engenharia ambiental. Estou com um pós-graduando em engenharia rodoviária, um dos ramais na engenharia civil, certo? E o objetivo aqui, turma, é falar um pouco sobre a engenharia, né? De um modo geral, engenharia, que não se restringe apenas a civil, tá? A engenharia, pela denominação, ela vem de engenhar. Não, tá ótimo, não precisa não. Vem da engenhar. E o que é engenhar? É criar, transformar, modificar o nosso meio para a necessidade humana. E um exemplo disso, nós temos rodovias, tem alunos que não são de Sobral e que vão da sua cidade pela BR, pela CE, tem a ação da engenharia, vão utilizando veículos que têm ação da engenharia mecânica, utilizam a energia, tem a engenharia elétrica. Então, nós temos inúmeras engenharias, onde há esse leque bem grande de atuação. Pessoal, só permitir aqui, está entrando alguém, eu estou botando permitir aqui na... Pode colocar. Então, pessoal, a engenharia, por definição, é essa, modificar, criar, transformar o meio para melhoria a nossa usualidade. Como tem a engenharia ambiental também, que eu não posso modificar esse meio e, consequentemente, causar um impacto ambiental que futuramente vai trazer danos para nós mesmos. Coisas que a gente vê como queimadas, como desmatamento descontrolado. Então, a engenharia, ela faz essa análise, ela faz esse estudo para que modifique o meio, impactando negativamente o mínimo possível para a sociedade, para o meio ambiente, para a população mundial, não só daquela cidade que vai ter intervenção, mas em si do mundo, de todas as pessoas do planeta Terra. Agora, direcionado à engenharia civil, dentre as engenharias, como eu sou engenheiro civil,
ela trabalha com construção civil, mais diretamente. No linguajar comum, é que faz casa. Pronto, é engenheiro civil, que dizem, né? Mas só que uma das vantagens da engenharia é um leque de oportunidades que ela oferece para quem tem o interesse de cursar. Pois, na engenharia civil, eu posso escolher, eu tenho um engenheiro de segurança do trabalho, é um engenheiro civil que fez uma pós-graduação em segurança do trabalho, então ele virou um engenheiro de segurança do trabalho. Eu tenho um engenheiro rodoviário, que é o caso da minha especialidade, sou engenheiro civil, mas com especialidade em rodovias. Tem engenheiro ambiental, que é engenheiro civil, mas com especialidade em meio ambiente, é quem trabalha na parte de saneamento ambiental, na parte de lagoas de estabilização, que é uma necessidade, inclusive, o mundo tem um plano que até 2024, 80% do planeta tem que estar saneado. Isso é uma meta que eles fazem em reuniões entre os países para definir propostas que tenham uma qualidade de vida maior para o mundo. Então, essa meta exige que tenha engenheiros ambientais. Então, esse leque de possibilidades faz com que a engenharia seja uma profissão almejada, uma profissão que possa atender a várias pessoas, bom dia, livramento, atender a várias pessoas que têm inúmeros interesses. Tem gente que gosta mais de natureza, a engenharia tem, engenharia ambiental. Tem gente que gosta mais de solo, topografia de terra, tem a área de solos na engenharia civil também. Então, isso faz com que esse leque, tem gente que gosta de topografia, tem parte de topografia na engenharia também. Tem gente que gosta só de construir casa, residência, tem a construção civil propriamente dita. Tem gente que gosta de ponte, tem especialista em pontes, que são obras de infraestrutura, obras de grande porte, denominada. Então, isso faz com que nós tenhamos esse leque bem atrativo e que atenda inúmeros interesses. E não tem mais, pessoal, há anos e anos atrás existia um preconceito, possamos dizer assim, entre o sexo masculino e o sexo feminino na engenharia. Hoje não mais. Hoje não mais, hoje tem várias mulheres engenheiras, na minha turma tem mulheres engenheiras, que podem optar por um desses ramais de maior afinidade para ela, entendeu? Então, isso é muito positivo e gratificante para a sociedade fazer essa inclusão no meio, ok? Que eu estou vendo aqui na sala tem muitas mulheres presentes, então isso é um ponto positivo na engenharia hoje, tá bom? Há alguma pergunta? Fiquem à vontade, o que eu posso ajudar? Estou à disposição, turma. Como é o que se acha difícil, engenharia? Vitor, está falhando, por favor, você pode repetir? Qual assim, o ramo que você acha mais difícil na engenharia? Ele perguntou qual ramo que você acha mais difícil na engenharia. Bem, boa pergunta, Vitor. Obrigado aí por ter repetido. O microfone dele deu uma falha. Pessoal, assim, é muito de cada um, tá? Por exemplo, por que o Everton escolheu engenharia civil? Desde o meu ensino fundamental, ensino médio, eu tinha uma afinidade muito grande com cálculos, com números. Eu nunca cheguei a uma prova de matemática antes de prova. Pelas aulas eu conseguia tirar notas boas. Se você me explicar também por quê, eu não sei. Eu gostei a vida todinha de cálculo. Não que eu não gostasse das demais, mas me fascinava eu poder chegar numa resposta de uma equação por 5 caminhos diferentes. Eu achava interessante eu chegar num problema de matemática e conseguir resolver ele de 3 formas distintas. Aí, do ato de análise do professor,
pelo caminho A foi certo, pelo caminho B foi certo, pelo caminho C também foi certo. Não quer dizer, então, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, a matemática, ela me encanta. Isso já foi um pré-requisito na engenharia tem muito de cálculo. Nós vimos matemática 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3 e 4, geometria analítica, desenho técnico, e uma coisa vai puxando a outra. Então, para mim, eu não senti, assim, uma dificuldade específica nela, não, na engenharia, porque foi uma coisa que eu me apaixonei, que eu gostei, e que eu não me vejo em outra profissão, a não ser a engenharia. Visto que, para você ser engenheiro, você pode ser uma das outras funções de engenheiro projetista, certo? Que é aquele que faz, elabora os projetos, e tem engenheiro gerente de contrato, que no caso de uma construtora, vocês vindo a trabalhar numa construtora, não tendo seu negócio próprio, ou até tendo empresa, vocês serão gerentes de contrato. No gerente de contrato, você vai ser o engenheiro residente, vai ser quem vai tomar a decisão na obra, seja ela qual for, mas para você se tornar esse engenheiro residente, você tem que ter inúmeras aptidões. Tem dia que você vai ter que ser psicólogo, vai chegar lá um funcionário que apanhou da mulher e ele está chorando, você vai ter que conversar com ele. Tem dia que você vai ser advogado, porque um não foi trabalhar, porque a mulher botou na pensão, por justiça pensão. Você tem que ser médico, que um dia o cara chega lá com febre, dor de cabeça, e você não vai saber como proceder. Tem dia que você vai ter que ser amigo, aconselhar, alguma coisa desse tipo. E tem dia que você vai ter que ser engenheiro, que fazer parte da sua função. Então, para você fazer engenharia, ela exige um mix de fatores que agregam a profissão. Dentre elas, aí qual você vai escolher depende mais da sua aptidão, da sua afinidade. Tá ok, Vitor? Não sei se respondi a contento. Obrigado. O professor Jonas comentou no chat. Ixi, pai, como é que olha aqui? Deixa eu ver. Ele falou assim que foi na engenharia civil que ele descobriu a paixão por física. Ah, ele afirmou, né? Isso. Ah, Só confirmar para você. Isso. Foi é na muito engenharia bom. civil que descobriu a paixão por física. Sim, sim. No ensino médio, até o terceiro ano que vocês estão, a gente vê física, sim. E, pessoal, não tenham receio. A faculdade é apenas um degrau a mais no processo acadêmico de vocês. Não é nada de bicho de sete cabeças, não. Lá, como tem no ensino médio, vocês têm os professores, lá também tem os professores para auxiliar. E a gente vai subindo uma escada por degrau por degrau. O professor Jonas descobriu a paixão por física. Terminou a física do ensino médio, ele chega lá na física 1. E vai tendo a parte de física normal. Você vai seguindo os livros, seguindo a sequência. Tem dúvida, repete a base. Lógico que a pessoa tem que ter uma base boa, né? Tem que se dedicar no ensino médio, porque quanto mais dedicação hoje, menos trabalho amanhã. Menos dor de cabeça. Se você tem uma base boa, você vai ter menos dificuldade na faculdade. Aí você vai fazer física 1, aí a física 1 já puxa, a física 2 já puxa a física 1. Física 3 já puxa física 2, e assim para as demais disciplinas, que são as chamadas pré-requisitos. Você não pode entrar na faculdade e iniciar logo pela física 4, porque ela exige física 3, e assim como a 3 exige a 2, e a 2 exige a 1. E para você fazer a 1, que é a primeira, você tem que ter uma base boa no ensino médio, que é justamente o que vocês veem no dia a dia. Então, o que fazer? Se dedicar enquanto ao ensino médio, ensino fundamental, para você ter uma base boa. Com essa base boa, eu garanto a vocês, vocês não irão ter dificuldade no período acadêmico, enquanto acadêmicos. Seja ele de qual curso for. Professor,
Nelson? Eu tenho uma pergunta. O senhor disse que sempre teve uma aptidão por matemática, por números e cálculos. E eu queria saber se o senhor sempre pensou que engenharia ia ser a sua faculdade, com que o senhor iria trabalhar, porque com a aptidão para cálculos tem várias outras faculdades que o senhor poderia fazer. Eu queria saber do senhor o que levou à engenharia ou o que gerou essa vontade por ser engenharia, porque ela é muito específica em relação à sua abrangência de conhecimento em cálculos. Então, o que levou à engenharia? Como o senhor sabia? Nelson, boa pergunta. O fato da engenharia entrar na minha vida, Nelson, tem um fator curioso e eu acredito isso muito a Deus, sabe? E pode chamar de você mesmo, tá? Senhor, nosso Senhor, deixa ele lá no céuzinho, o bichinho. Ó, nós somos pai da mesma idade, né, cara? Pelo amor de Deus, eu tenho 19 anos também. De engenheiro. Nelson, eu, como o professor Edivan falou, eu sou de Cariré, natural da cidade de Cariré. E fiz até o ensino fundamental aqui, até a oitava série, ao 9º ano. Posteriormente, fui para Sobral, fazer o ensino médio. Fiz o ensino médio aí em Sobral, até o 3º ano. Quando prestei vestibular, em janeiro de 2004, certo? Não existia engenharia civil na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Era um curso novo, que ainda estava em processo de habilitação. Estavam brigando, reitor, etc., para implementar esse curso em Sobral. Não existia nenhuma faculdade particular ou pública, seja ela estadual ou federal, que tivesse esse curso. Então, meu primeiro vestibular, eu terminei o 3º ano e é normal, é comum, pessoal, essa dúvida. O que eu vou fazer? Qual curso eu vou seguir? Que ramo que eu gosto? E eu também gosto, como eu disse para vocês, não só de matemática, mas eu gostava de biologia, eu gosto de química, eu gosto essas disciplinas, eu não, nada contra, não tinha uma disciplina que dissesse assim, eu tenho temor, pavor. Sinceramente, não. O professor passava as tarefas, eu fazia as tarefas, estudava para a prova e ia seguindo, né? Não tinha essa rejeição a nenhuma delas, não. Então, meu primeiro vestibular foi para enfermagem. Certo? Mas por que tu fez enfermagem? Rapaz, eu via que era muito enfermeiro, faltava enfermeiro no mercado, e também tem o fator de ajudar o próximo, certo? Que é naquela, assim que você termina o 3º ano, tem aquele fator que pesa. Só que com o andar dos anos, na experiência, eu vi que todas as outras profissões a gente ajuda o próximo também. O professor é o que transmite conhecimento para vocês. Sem ele, nós não estaríamos nessa aula aqui, então ele também ajuda o próximo. O enfermeiro também ajuda o próximo. O médico também ajuda o próximo. O engenheiro também ajuda o próximo. Vocês iam para o colégio como, se não tivesse estrada? Então, todas as profissões são voltadas para ajuda ao próximo, ajuda ao nosso irmão. Isso faz com que você tenha uma realização profissional, além de financeira, consequentemente. Então, tentei para enfermagem, não passei. Aí, ok. Como eu vinha num rojão muito pesado, eu falei, não, agora eu vou parar aqui uma semana, faço um cursinho preparatório e em julho eu tento novamente. Aí tinha direito, que eu tinha dúvida que podia fazer direito, podia fazer enfermagem. Antes disso, para você ter ideia, eu ainda... Não, foi posterior, depois da engenharia, eu chego lá. Aí, saiu que vai ter o vestibular para engenharia civil. Para ser sincero com você, aqui, eu nem sabia o que a engenharia civil fazia. Em Sobral eu não tinha nenhum contato com nenhum engenheiro, não tinha nenhum contato com nenhum profissional na área, mas eu soube que lá tinha muito cálculo. Aí, rapaz, eu já fiz vestibular agora. Aí minha mãe insistiu bastante, faz, rapaz, é besteira, faz, já estudou mesmo. Era coisa de 15 dias depois, entendeu, Nelson? Do primeiro vestibular. Eu falei, tá bom, escrevi e fiz, e passei entre os 40 selecionados. E daí, passei, eu vou cursar agora o primeiro período. Entender e tal, ver como é que funciona. Se eu não gostar, eu tento outro em julho. E quando eu vi do que se tratava e o que a engenharia proporcionava, o que ela fazia, aí pronto, eu não tive dúvidas do que eu queria ser posteriormente, qual profissão seguir. Se eu tivesse feito enfermagem passado, hoje eu não seria enfermeiro.
Mas engenharia eu não tenho dúvidas que foi a profissão que Deus escolheu para mim e é que eu sou feliz para ela. Quando você escolhe uma profissão que você é feliz, você não está indo trabalhar, você não vê como trabalho. O tempo passa que ele voa. Então, toda profissão é boa, tanto que você gosta do que você faz. Assim como toda profissão é ruim se você for fazer o que você não gosta. Ah, eu não gosto de lidar com gente, eu não gosto de estar no meio de pessoas. Então, aí você chega para ser engenheiro, você forma engenheiro. Aí você vai tocar uma obra onde tem 300 funcionários, de pedreiro, servente, encarregado, topógrafo. Como é que você vai lidar com esse pessoal? Fazer reuniões, comentar, conversar sobre segurança do trabalho com eles, reunir todos, explicar sobre proteção no trabalho, que um acidente para ele é muito prejudicial, não só na obra, mas o pai sai para trabalhar e quando volta machucado. Então, você tem que ter esse contato com o povo. Quando você gosta do que você faz, Nelson, toda profissão é boa. Mas me encontrei na engenharia através dessa mão divina que esse vestibular apareceu em abril de 2004 e eu formei em 2009.1 e sou um dos 17 alunos da primeira e segunda turma de engenharia civil da UVA. No caso, eram 80 na primeira turma, 40 da primeira turma e 40 da segunda turma. Como existe aquele pré-requisito, a qual eu falei para vocês, uma disciplina depende de outra, a segunda turma conseguiu acompanhar a gente, porque eles poderiam adiantar algumas disciplinas que nós não tínhamos mais. Nós éramos a primeira turma, então dos 80, acabou-se que 17 foram os que se formaram em 2009.1, e eu sou um desses. Aí daí em diante a engenharia se difundiu mais em nossa região do estado. Já tem engenharia elétrica na UFC, já tem engenharias particulares em outros colégios, e assim toma um alcance maior. Ok, Nelson? Ok. Fique à vontade, pessoal. Qualquer curiosidade que vocês tenham no segmento, podem ficar à vontade. Tá bom? O professor Jonas afirmou que ainda vai terminar a engenharia e está na metade. Ótimo. Boa escolha, Jonas. Sim, e falar em matemática, como você falou, e onde eu falei que toda profissão é digna, sendo dela que você gosta, e todas elas ajudam. No período acadêmico, lógico, eu de uma cidade interiorana, e tinha transporte, tinha lanche, e almoço, e gasto, apostila, livros para comprar. Eu não sou de uma família considerada rica, família comum, normal. Minha mãe é doméstica, dona de casa, meu pai é comerciante. Tanto é que fiz a faculdade pública. Nesse intertempo, trabalhando, fui estagiário desde o segundo período na própria prefeitura de Sobral, estagiário na área de engenharia civil. Depois, por notas, fui estagiário na própria Universidade Estadual Vale do Acaraú e consegui depois estágios particulares e construtores e daí segui minha vida profissional. Mas nesse meio, pessoal, quando eu estava no terceiro, quarto período, eu prestei concurso do Estado para ser professor, com nossos colegas aqui, e fui aprovado para ser professor em matemática do Estado. Nesse período foi em 2006, era um concurso provisório, para professor provisório, uma coisa desse tipo, efetivado do Estado. E passei ainda um ano lecionando para os terceiros e segundo anos, para o ensino médio, na escola do Estado aqui, na Marieta Caldas. Posteriormente, eu cheguei num ponto em que eu tinha que optar ou seguir o meu concurso, dando aula, ou seguir para estagiar prática na faculdade que eu escolhi. Aí eu migrei para iniciar os estágios, que eu não tinha como conciliar os dois. Aí, a partir daí, iniciei minha vida profissional. Que do estágio conheci engenheiros, esses engenheiros já fizeram indicação minha para outras empresas, e outras empresas. Pós-faculdade, eu fui secretário de obras do município de Cariré, 2009 ainda, passei 10 meses como secretário, posteriormente recebi um convite para trabalhar numa construtora do Piauí,
no estado do Piauí. E assim fui. 22 anos eu morava já no Piauí, formado e sendo engenheiro residente de obras de uma construtora. E morei no Piauí, morei na Bahia, morei no Pará, morei aqui no Ceará, em outras cidades a trabalho, morei em São Paulo, tudo através da construção civil. Aí hoje estou aí me fixando mais próximo à minha família e também tentando buscar por aqui mesmo conciliar a profissão com família. Dúvidas, futuros engenheiros? Eu tenho uma dúvida que alguns alunos já me perguntaram. Sobre alguns, já me fizeram essa pergunta. Professor, você já sabe a diferença entre a engenharia e a arquitetura? Eu acredito que às vezes surge, né, esse tipo de pergunta bastante. Sim, sim. E aí eu acho que você é a pessoa adequada para responder. Professora Elita, é o seguinte, são 2 cursos distintos, pessoal, tá? Engenharia e arquitetura, embora que eles tenham alguma familiaridade, certo? Exemplo, vou dar exemplo para vocês. Primeiro, vou dar exemplo a grosso modo. O engenheiro civil, ele é responsável por dar segurança, manter a estrutura, trazer conforto, sem, tipo, se for preciso opinar entre estética e segurança, o engenheiro civil é segurança. Não estou dizendo que os arquitetos não prezam pela segurança, lógico, mas eles fazem disciplinas mais voltadas à parte estética. Por exemplo, uma casa, o engenheiro faz a estrutura, pensa na fundação, para ter suporte para aguentar um duplex, um triplex, que você possa estar com a sua família dentro e não vai rachar, não vai cair, etc. O arquiteto tenta conciliar isso com a fachada redonda, para poder ficar bonito, com as palmeiras plantadas, com um cano passando no meio de um pilar. Aí o engenheiro já diz, não, esse cano não pode passar aqui, não. Esse pilar, ele é estrutural para a segurança do prédio. O arquiteto, não, mas se não passar aqui vai ficar esteticamente feio. Então, o arquiteto, ele, dentre os primórdios dele, é a parte estética do negócio, a parte visual, a parte urbanística, a parte bonita. Ele pode fazer projetos? Pode, só que ele tem uma limitação menor do que o engenheiro civil, certo? Ah, por quê? Agora, qual a diferença? Por exemplo, na engenharia civil, vou dar um exemplo para você, a gente vê disciplina de concreto 1, concreto 2, vê disciplina de rodovias, vê disciplina de pontes, vê disciplina de ferrovias. Na arquitetura não tem essa disciplina. Ele não vê ferrovia, ele não vê concreto 1, 2 e 3, mas ele já vê disciplinas que não tem na engenharia. Ele vê a parte de urbanização, vê a parte maior de vegetação, porque muitas plantas fazem parte da fachada, da estética. Ele vê revestimento, estuda mais a fundo revestimentos cerâmicos, porcelanato, etc. E prédios, o engenheiro pode construir prédio até 10 pavimentos, 15, 20 pavimentos. Um arquiteto, ele se limita até 4 pavimentos. Porque, por exemplo, enquanto o engenheiro vê matemática 1, 2, 3, 4, o arquiteto vê matemática 1 e 2. Aí, dessa 3 e 4, ele já vê outras disciplinas voltadas para a arquitetura. Ele vê mais que a gente, parte de iluminação de ambientes, como é que funciona a iluminação, como é que aproveita uma energia solar maior para que o ambiente fique mais claro, economizando menos energia. Então, ele fica mais voltado a essa parte ambiental, de conforto, e o engenheiro, ele vê mais a parte estrutural acima de tudo, a parte de segurança, porque as disciplinas que ele fazem é voltada para a construção. O arquiteto vê parte da construção e vê parte também de acabamento, de conforto, de quantas pessoas por metro quadrado cabe numa sala. Preciso projetar uma festa, quantas pessoas por metro quadrado cabe numa festa no projeto? Qual a área de uma janela para que a iluminação solar entre com maior eficiência? Que lado na janela, numa casa, ficam os quartos? Lado nascente, lado poente, que tem uma ventilação melhor em um dos lados. Então, essa parte
detalhes, o arquiteto é mais detalhista. Por exemplo, eu pego um quarto, eu quero projetar esse quarto para me ter um escritório, uma cama, meus filhos dormir e uma escrivaninha. O arquiteto ele tem essa habilidade maior de aproveitar os espaços. Já o engenheiro, ele preza mais por essa parte de segurança e construção pesada, deixa fazer com que a obra fique em pé. Entendeu, professor? Não sei se ficou claro. O arquiteto ele não entra tão a fundo em determinadas áreas da engenharia, assim como a engenharia não entra tão a fundo em determinadas áreas como o arquiteto. O estudo no período acadêmico é mais... ele até certo ponto caminha em paralelo, e em determinado ponto ele faz uma bifurcação onde cada um segue para o seu segmento. É uma profissão muito boa, a arquitetura também. Professor, ou seja, a arquitetura é quem planeja a planta da casa, né? Tipo, Igor, e o engenheiro é também. quem... Não, também, por exemplo, engenheiro, como ele disse, até certo ponto a gente segue paralelo. Depois de um determinado período, há uma bifurcação entre a engenharia e a arquitetura. O engenheiro projeta também. Ele tem a habilidade de ver disciplinas, ver desenho 1, ver desenho 2, ver elétrica, instalação predial, a gente também vê disciplina de projetos, e a gente projeta também. Tanto é que um dos leques da engenharia é projetista. Eu tenho vários colegas que são engenheiros projetistas, faz só projetar, específico nisso. Mas o arquiteto, ele também vê disciplinas mais a fundo sobre esses projetos. Entendeu? Ele vê coisas mais específicas, mais detalhadas, coisas que talvez o engenheiro não tenha visto no período acadêmico, para poder projetar com o tempo. Mas o engenheiro... Estética, exatamente. Eu quero, por exemplo, eu tenho um prédio, o engenheiro fez o prédio ali, na visão dele, prédio retangular, com a fachada, botou um revestimento. Já na visão do arquiteto, rapaz, se nós fizermos um recuo aqui, colocar uma área de serviço aqui, vai entrar mais vento por esse lado de cá. Entre essa sala vai ficar mais ventilada. Nesse final aqui, eu vou botar uma janela maior para que tenha uma energia solar, ilumine a cozinha mais cedo. Essas partes detalhistas, o arquiteto ele vê com mais profundidade no período acadêmico. Já o engenheiro também projeta, faz projeto, eu faço projeto também, mas não sei se tão profundo como o arquiteto. Aí depende muito do cliente, Igor. Tu tem um cliente, sei lá, vamos pensar, o dono da Globo, que ele quer projetar um cenário para uma novela. Você vai prezar mais por detalhes ou por segurança? Por detalhes. Tem que ter rico em detalhes. Então, ele vai procurar um arquiteto. Aí, ele vai construir uma casa num local próximo a uma lagoa, onde tenha solo mole, que precisa de uma fundação, de uma estrutura com maior resistência, com maior atenção. Você vai procurar um arquiteto ou um engenheiro? O cara procura um engenheiro. Depende muito do objetivo do cliente. E não quer dizer que, também já fiz, projetos em paralelo. Eu faço uma parte do projeto, faço estrutural, elétrico, hidráulico, hidrossanitário, entrego para o cliente, aí tem lá, ele, rapaz, eu quero um ambiente aqui, uma sala de 5x5. Ele pede para o meu projeto isso, eu faço, deixo a sala. Depois do projeto pronto, ele pega e leva para o arquiteto, agora eu quero que você faça para mim, aqui nesse espaço, um consultório de odontologia. Aí o arquiteto vai bolar, eu quero que nesse espaço você faça uma loja de roupa. Aí o arquiteto vai pensar qual móvel colocar, qual vai pegar menos espaço, se a escada vai ser de concreto, se aquelas caracol, se a parede é azul, se a parede é amarela, qual lâmpada colocar, se bota lustre, se bota interruptor, qual se é sensor de presença. O arquiteto já faz esse design para que o cliente, que a pessoa fique satisfeita e quem for utilizar esse espaço se sinta mais à vontade possível. O engenheiro faz para que tenha a maior segurança possível. Não que ele não preze pelo bem-estar, lógico, mas disciplinas voltadas, mais aprofundadas nesse segmento de detalhes, de acabamentos, o arquiteto faz. E disciplinas voltadas a maior resistência, por exemplo,
O arquiteto vai fazer disciplina de terraplenagem, tipo de solo, ele pode ver tipo de rocha, que vai ter rocha para ele colocar numa parede, para fazer utilizar a rocha como estética, não como estrutura, que é o caso da engenharia civil. Se o solo é argiloso, se tem barro, se tem resistência, se tem muita água, se está plástico por causa do índice de plasticidade por conta da água. Isso é um estudo mais aprofundado na área da engenharia. Que no caso da mecânica dos solos. Bom dia a todos. Bom dia, André. Tudo bom? Eu sou o André, o professor de biologia da escola César, e eu queria fazer uma pergunta, professor. Você disse que o engenheiro civil ele consegue fazer um prédio, né, de até 10 pisos, é assim que você chamou, 10 pisos? Não tem uma limitação, André. É porque, assim, eu queria, realmente era a minha dúvida, né, se ele consegue fazer um prédio de até 10 pisos, eu queria saber quem é que ficava responsável por aqueles prédios gigantescos que a gente vê, por exemplo, em Dubai e tal. Não, perfeito. Eu posso, talvez eu me expressei mal, não é que seja 10, eu dei um exemplo. O arquiteto, ele só pode até 4. A não ser que ele faça uma especialização, uma pós-graduação no ramo de construção civil, como tem, em estruturas, em fundação. Só que, tipo, na engenharia civil, André, nós vimos fundação 1, fundação 2, mecânica dos solos, estrutura metálica, bem mais aprofundado do que os alunos acadêmicos de arquitetura. Eles podem ter uma noção, ver mecânica do solo, mas com um grau de intensidade menor. Eles podem ver, nós vemos disciplina de concreto, 1, 2 e 3, eles podem ver, mas talvez a 1. Então, eles têm uma limitação que até 4 pavimentos, se eu não me engano, me falha a memória, eles podem até aí executar. A partir daí, tem que contratar um engenheiro. E o engenheiro, ele não tem limitação. Aqueles arranha-céus em Dubai, tudo tem que ter a assinatura do engenheiro. Aí vai depender do cliente. Se um arranha-céu daquele, com certeza, até pelo número de funcionários, nós vamos ter um engenheiro estrutural, vamos ter um engenheiro de segurança do trabalho, vamos ter um arquiteto, possivelmente, para aquele detalhe de fachada e etc. Todos eles trabalhando em harmonia para chegar naquela obra-prima que existe lá num dos países onde a construção civil tem o maior alcance, entendeu? Japão, construiu uma cidade dentro do mar. Como nós sabemos, o Japão, a área territorial dela é bem pequena, de terra. Então, eles invadiram o mar e construíram dentro do mar. Então, essa evolução é um conjunto de profissionais, muitas das vezes, que faz chegar nesse objetivo. Mas o arquiteto tem certas limitações em relação à engenharia. Então, o céu não é o limite, não é isso? Não é o limite. Construções verticais, existe até uma briga entre países e profissionais, etc. Pode observar que sempre tem um país que quer fazer o prédio maior do mundo. Olha, agora os Estados Unidos construiu o prédio maior do mundo. As Torres Gêmeas, a famosa Torre Gêmea, aquela dos aviões, de 11 de setembro. Agora já tem as novas Torres Gêmeas. Então, existe uma batalha de egos, de profissionalismo, entre inúmeros países nesse segmento. Tecnologia, por exemplo, tecnologia para terremotos. O Japão, eles têm um estudo apurado para fazer prédios já com... Tem uns que tem vários métodos de amortecimento. Tem uns que usam molas na fundação. Já pensou? Prédio com mola? Prédio com mola. Por quê? Porque nos abalos sísmicos, ele não reflete na estrutura. Já a estrutura toda rígida, qualquer movimentação que não seja suportada pela estrutura, ele vem abaixo. Por isso que nos pilares existe a questão toda de ferragem positiva, ferragem negativa, que isso é um estudo mais aprofundado da engenharia civil, para suportar momentos de compressão, que é o concreto, momento de tração, que é o movimento horizontal, momento de rotação, que é quando você tem uma carga pontual em determinada viga. Então, a altura da viga, qual ferro utilizar,
qual o espaçamento dos estribos, quem já tem alguma coisa, tudo é definido na engenharia civil para evitar esses... Na engenharia, você tem que prever o que pode acontecer. Então, antes de acontecer, você tem que imaginar que vá, e você vai prevenir, já deixar pronto para que, se acontecer, você não venha a se colapsar, a perder vidas por conta disso. Um exemplo é quando você vai projetar, por exemplo, uma barragem. Até que altura vai aquela parede da barragem? Pô, chefe, como é que eu vou saber até que altura vai? Ah, não, ó, ano passado só subiu 1 metro. Aí vem um engenheiro com um projeto, com um estudo, e faz uma parede de 30 metros de altura. Aí o cara, meu Deus do céu, tá rasgando o dinheiro do povo. Só que como é que pode? A água só sobe 1 metro. Tá com 5 anos que sobe 1 metro. Agora vem um louco desse, faz 30 metros de altura, isso pode amarrar, pode levar para o hospício. Tá doido. Esse aí ele tá comendo dinheiro, diz logo assim, ó. Ele tá comendo dinheiro, o engenheiro é ladrão. Aí pronto. Quando você vai pegar o projeto para fazer uma barragem, você tem que ter um estudo hidrológico. Então, você tem que analisar todo rios, morros. Existe uma malha hidrológica de contribuição que vem para aquele local daquela barragem. Rios e etc. E, consequentemente, nesse estudo hidrológico, você tem que fazer o chamado período de retorno. Existe, se a gente for olhar a fundo, um período, um ano, um determinado ano, pelo longo desses 2.000 anos, desde quando começaram a se registrar estudos de chuva, de precipitação. Tem um ano específico que vem uma chuva de grande porte. Exemplo, 10 em 10 anos, ou 30 em 30 anos, ou 50 em 50 anos, ou 25 em 25 anos, notou-se que vem uma precipitação em que dava 29 metros de altura de chuva. Ah, porque nesses 10 choveu só 1 metro de altura, eu vou fazer com 1 metro, e quando vier essa de 29? Que vai vir. Uma hora vai vir. Aí quem construiu casa embaixo vai morrer? Quem tem seus terrenos e plantações vão perder? Ou é melhor, é mais econômico a gente projetar já para suportar essa cheia e nós ter a barragem para a vida toda? Tudo isso é feito num projeto, antes de iniciar a execução, passa por uma bancada de profissionais até chegar no projeto final. Existe o projeto preliminar, o projeto básico, até chegar no projeto executivo, que é o que de fato vai para a execução. E esse estudo é feito por uma equipe de profissionais visando economicamente o menor custo possível e proteger a vida. O engenheiro tem que pensar nessa questão de vida. Então, muitas das vezes, com a vontade na engenharia, meu pai construiu uma casa sem fazer o projeto. E ela não caiu, não. Cai, não. Mas o pedreiro lá, o mestre de obra, que é tio do meu avô, que o bisavô do meu avô já construía. E ele segue a mesma coisa. Vai cair? Vai não. Pode ser que não. Mas, por exemplo, você não fazendo um projeto, vamos dizer que eu coloque um pilar, pessoal, é uma estrutura de concreto, quem se não souber o que é, todo mundo sabe o que é um pilar, uma obra, um pilar, é uma estrutura de concreto com ferro dentro, certo? Que a gente faz nos cantos das paredes, possivelmente, e alguns locais no meio da parede, para dar sustentação, segurar o peso da carga fixa, que é a laje, as telhas. E se for duplex, tem carga móvel, que somos nós, que vamos estar em cima, no churrasco da laje, tomando um refrigerante, uma cerveja sem álcool, viu? Uma água com gás, entendeu? Vamos estar lá em cima, dançando, se movimentando, isso é uma carga móvel. Eu tenho que prever no meu projeto já uma carga móvel para aquele pilar. Senão, no dia que subir alguém, vai cair. Meu bisavô do tataravô, do Dom Pedro I fazia. Ele fazia 50 por 50. Aí eu lhe pergunto, precisa desse tamanho? Se eu fizer ele 10 por 10, resolve o problema? Aguenta o esforço que tem?
Se eu não ele fazia 50 e não colocava ferro. Se eu fizer 10 por 10 e colocar 4 varas de ferro dentro, resolve? Aí pronto, um pilar que o meu bisavô, do tataravô, que veio de Portugal, fazia aqui, ele gastava hoje, num pilar, R$ 1.000. Coisa que você pode gastar R$ 150 e resolver do mesmo jeito. Porque a engenharia evolui. Os materiais evoluem. Então, uma obra que você ia fazer pelo meu bisavô, do mestre de obra encarregado, você vai gastar 100 mil, 200 mil. Se você fizer um projeto, você gasta 80. Qual é o mais viável? Com um projeto ou sem projeto? Não está levantando a mão. Quem? Eduardo. Eduardo? Professor, eu aqui, ó. Eu tenho uma dúvida. Uma vez eu vi uma reportagem, já faz um tempo, que aqui no Brasil, se eu não me engano, a reportagem é que o cara estava num prédio, acho que o prédio era de uns 20 e poucos andares, e o banheiro dele tinha tipo uma espécie de jacuzzi. E aí chegou um momento em que a água que estava dentro dessa jacuzzi, ela estava balançando muito, tipo, é como se tivesse movimento, a água estava até saindo da banheira, enfim. E eu queria saber se é normal esse balanço em prédios de grandes altitudes ou se isso foi algum erro de projetação. E a outra pergunta que eu tenho é em relação a Dubai, que você falou que em alguns lugares, quando o solo ele é molhado e tal, tem que construir uma espécie de fundação. Só que Dubai, eles têm aquelas ilhas artificiais, né, que eles constroem com areia, que é a palmeira, enfim. Eu queria saber se nesses lugares também precisa de uma fundação especial, semelhante, especial, ou se eles constroem já de uma forma mais planejada. Natural. Pronto. Eduardo, boa pergunta. Sua primeira pergunta foi sobre o movimento da água no prédio, na jacuzzi, não é isso? Pronto. Eu acabei de falar, falei agora há pouco. Num prédio, qualquer obra que você vai fazer, você tem que prever as forças, as ações que vai acontecer. Na física, você vê, quando você tem um bloco que ele está sobre a superfície com um ângulo de 30 graus, você tem o esforço normal, gerado pelo peso, e tem o esforço que desce em sentido paralelo à estrutura. Não é isso? Quando você bota um peso, não sei se estou sendo... Dá para entender você desenhar o que eu estou falando na mente aí. Estou conseguindo compreender. Pronto. Então, quando eu boto esse peso lá, eu tenho 2 esforços. Se eu colocar um bloco de pedra em cima de um piso reto, plano, eu tenho só um esforço, correto? Uhum. Esforço do peso. Quando eu boto ele num plano inclinado, eu já tenho 2 esforços. Eu tenho 3 esforços. Tenho o do peso, normal, tenho o que segue paralelo e tenho o de aderência, né? Que é o negativo, o oposto ao que desce. Uhum. Então, tem 3 forças em apenas um movimento pela inclinação do solo. Quando eu faço um prédio, uma casa, qualquer coisa disso, eu tenho que prever os esforços. Esse movimento que você está falando da água, a água naturalmente parada, ela é plana. Ela segue o nível do mar, ela é plana. Não tem como não ser, a não ser que tenha algum obstáculo. Mas ela é plana por sua natureza. Esse movimento mostra que o prédio está tendo movimentos horizontais. Ele está se movimentando assim, ó. Esse movimento do prédio faz com que a água tenha essa movimentação. Esse movimento do prédio pode ser por alguma das forças. Eu lhe pergunto, se for um terremoto, o movimento do prédio é assim? Movimenta. Pode ser. Movimenta. Porque no Brasil, não sei, em alguns locais não prevêem. Pô, se aqui eu não tenho um terremoto, Eduardo, por que eu vou aumentar o custo da minha obra em fazer uma fundação especial para terremoto, se aqui eu não tenho um terremoto? Concorda? Uhum. Mas pode ser que dê um terremotozinho pequeno. E tremeu. Só que o que foi projetado, a estrutura que foi feita, previa que terremotos até 1 grau ou 2 graus, por exemplo, ele suportaria.
Então, pronto, aquele movimento já era previsto pelo projeto. Outra ação é o vento. Num prédio, qualquer obra você vai fazer que ela cresce verticalmente, o vento ele exerce uma força sobre a estrutura, que você tem que prever. Então, esse vento batendo no prédio, dependendo da rajada de vento, ele faz uma movimentação também nesse sentido. Aí, no projeto, não é que esteja errado. Se o prédio não caiu e houve essa movimentação, é porque a ferragem, a estrutura e a fundação daquele prédio foi projetada para suportar esse movimento. Mas não pode parar. O prédio ele não fica duro de não mexer. Ele mexe por completo. Ele é uma estrutura fixa. Mas o vento faz com que ele tenha uma movimentação, sim. É normal. Tá? Sobre a fundação em Dubai, construíram sobre o mar, etc. Para construir ali, Eduardo, eles têm que preparar o terreno. O que aconteceu em Dubai? Eles aterraram o mar, aquela ala. Empurraram areia, porque a areia é um material drenante, a água passa por ela, entendeu? E areia, criaram uma barreira. Pronto, qual é a área que eu vou construir? É aqui, 100 metros por 100. Pronto, botar areia, depois fizeram uma contenção com rocha. A maioria das obras lá são assim, às vezes. Faz uma contenção com rocha, porque a rocha é pesada, então a água não vai tirar a areia. Ou uma parede de concreto que seja. E aterrou. Então aquilo que era água, quando ia cair na areia, ia expulsando a água, tirando do ambiente. Então, o que era um braço do oceano, do mar, virou agora uma terra. Só que só a areia, ela não tem suporte o suficiente por centímetro quadrado para aguentar a carga. Aí, em cima daquela estrutura de areia, ele vai construir um tipo de fundação. Pode ser ela sapata, pode ser ela viga baldrame, tem várias. Pode ser bloco. Aí o projetista vai fazer um estudo para saber qual daquelas fundações é a mais econômica, para você não rasgar dinheiro, e qual delas vai suportar o projeto que ele quer. É um prédio, é um estudo, Eduardo. Você começa de cima para baixo. Bom, eu tenho um prédio de 3 andares, então a fundação lá embaixo vai ser essa. Eu tenho um prédio de 10 andares, então lá embaixo a fundação tem que ser essa. Eu tenho só uma casa, então a fundação é diferente. Eu tenho 50 andares, a fundação lá embaixo vai ser também diferente. Então, com o projeto do que ele quer, aí vai se definir qual a fundação a ser usada. Mas dentre um leque que a gente tem várias. Tem bate-estaca, eles podem criar o suporte, que é um estaca fincando um estaca no chão, até chegar no local duro, pode escavar, tem tubulão de ar comprimido, tem o tubulão é que se faz aqueles pilares das pontes, que é dentro de rio. Como é que o cara faz um pilar dentro do rio? Como é que pode, né? Não tem água direto, professor. Como é que nós faz um pilar daquele? Existem técnicas para fazer um pilar daquele. Você monta um tubulão é um tubo, um diâmetro de 1,5 m, ele é todo de aço, galvanizado, ele não enferruja, e ele vai montando, não entra ar nele, não entra água nele. E dentro dele tem uma mangueira que você injeta ar comprimido. Esse ar, pronto, se eu tenho água dentro de uma caneta, num tubo de caneta, se assopra, o que acontece com a água? Pessoal? Ela sai. Pronto, perfeito, ela sai. Então, eles injetam ar dentro desse tubo, com isso a água não vai penetrar dentro do tubo, e eles vão cavando. Cava ao redor do tubo embaixo, o tubo desce 30 centímetros. Esse material que eles cavam para dentro do tubo, ele, através de balde, bota para fora. Tem uma janelinha que eles puxam. Aí, cavou de novo, mas como é dentro de rio, geralmente é areia. É material mole. Então, ele consegue escavando e o tubo vai descendo. Antes de chegar na água, eles colocam mais 1 metro de tubo em cima, vai descendo. Cavou, bota outro tubo em cima, vai descendo. Até chegar na rocha. Quando chega na rocha, ele cava com um material específico, injeta o ferro e dali nasce a fundação da ponte. Porque a ponte tem que ter suporte para aguentar o peso em cima. Chegou na parte dura, eles fazem a fundação, injeta concreto e ferragem, e a partir daí
Eles nascem o pilar da ponte. Aí vai concretando e puxando desse tubulão, quando você menos esperar, você está fora da água com ele. Tem 5 minutos. Isso é uma das fundações, isso um dos tipos de fundação, tá, Eduardo? Aí lá o projetista vai definir qual é o seu objetivo, qual é o seu objeto, lá um prédio de X andares, e esse prédio vai calcular o peso específico, peso próprio do prédio, que só os tijolos, concreto tem um peso, qual dimensionar a capacidade máxima de pessoas naquele prédio, somar tudo e chegar, pronto, tem que suportar 100 toneladas. Aí ele vai calcular uma fundação para 100 toneladas, distribuído naquela área lá que ele fez, aterrou. Entendeu? Uhum. Só uma última dúvida antes de acabar essa conversa, né? Por exemplo, você falou que existem vários tipos de fundações para vários tipos de prédios. Vamos supor que o cara ele não está preocupado com o dinheiro que vai gastar, ele está nem aí se vai gastar muito ou pouco. Ele pode, por exemplo, pedir uma fundação que, sei lá, suporta um prédio de 50 andares, que sujeito a terremoto, a vento, a isso, aquilo, mas que, na verdade, o prédio só tem, por exemplo, 5 andares. Ele pode pedir essa super fundação sem necessidade, digamos assim, só por segurança? Por extrema segurança, digamos assim. Eduardo, é aquele negócio, pode. Aí faz aquele dizer que popular que tem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se ele tá me contratando e ele quer, eu vou fazer, eu vou cobrar. E ele vai executar, eu vou fazer do jeito que ele quer. Só que o engenheiro, uma das nossas funções é aconselhar, é dizer a forma correta. Mas o cliente determina. Mas, por exemplo, uma fundação ele quer fazer assim, se não tiver nenhum impacto, pode ser feito. Mas meu papel é orientar. Rapaz, aqui você está gastando demais. Nós estamos colocando uma situação ótima, tá, Eduardo? Em que não tem obstáculo, em que possa ser feita essa fundação. Porque tem casos que não é assim. Vou dar um exemplo para você. Nós falamos de pilar numa casa, é esse reto que fica nos cantos da parede. E nós temos a viga, que é um pilar deitado, para suportar a carga que vem da laje, etc. Aí se o cara, por exemplo, esse cara diz assim, é o seguinte, você no projeto me disse que a viga era 15 centímetros por 30, mas eu quero mais segurança, eu quero ela 1 metro por 1 metro. Eu posso fazer? Aí essa é diferente. Por quê? Aí eu vou dizer como engenheiro que não. Porque para aquilo ali vai gerar um peso extraordinário na estrutura, que aí, consequentemente, pode vir a ter problema, a não ser que ele faça uma fundação para suportar esse 1 metro por 1 metro. É uma cadeia. Já a fundação, não. Se ele quiser, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se tiver possibilidade de fazer, mas eu vou dizer, aqui você vai gastar 1 milhão, sendo que com 100 mil aqui você faz. Não, eu quero. Eu quero com mola, eu quero 2 molas sobrando para ficar aqui na garagem. Mas o quê? Eu quero a mola dentro do meu carro. Bota na garagem, bota dentro do carro dele também. Ele quer a mola, compra a mola e bota. Mas profissionalmente, nós como profissionais temos que alertar, não há necessidade. O Cid fez isso, né? Na construção do museu. Né? O Cid Gomes. Não sei. Os caras pegaram e disseram assim, sabe? Vai e vem. Cadê vocês? Não, eu estou dizendo aqui que o Cid Gomes fez essa arrumação aí, sabe? Na construção do museu, da biblioteca que é dentro d'água. A Silvana, que mora em Sobral, deve conhecer essa história, né? O pessoal disse, não, e o Cid é engenheiro. Não, doutor, o senhor não pode fazer isso aqui. Não posso, porque eu sou engenheiro, eu sou prefeito, quem manda sou eu. Não vai dar certo, porque quando tiver um enchente aqui no Rio Acaraú, vai levar a nossa obra toda. Mas faça, o pessoal assim, tudo bem, né? Ele assinou como prefeito que queria, os engenheiros obedeceram em 2009. Meu amigo, um enchente levou tudo quanto é de parede da biblioteca. Eles tiveram que refazer depois. A história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas os engenheiros alertaram ele do problema. E ele é engenheiro. É que nem o meu pai. O meu pai, ele é engenheiro civil por parte da segurança de incêndio. Aí, todo mundo sabe o que aconteceu na Coab, naquele prédio da Coab 3, aquele gigante. Teve incêndio, por quê? Porque os caras não tiveram segurança e ainda não colocaram extintor. Aí, o quê? Teve incêndio. Correto. E hoje não passa, né? Porque o bombeiro não permite. Ele não, no caso, foi previsto
que poderia ter essa possibilidade, no projeto tinha lá uma quantidade X de extintores, com certeza. E não seguiram o projeto. Então, esse problema aconteceu e não tinha como, não tomaram a decisão de proteção, né? Isso, só retornando para o professor. Pois não? Até os extintores de incêndio, eles são colocados de forma estratégica, é isso? Posicionado um extintor para cada área e a quantidade de pessoas que tenha naquele ambiente. Se eu tenho um comércio, por exemplo, mercantil, eu tenho um extintor com a área X. Se eu tenho um clube, uma boate, eu tenho essa área de extintor vai reduzir porque eu tenho mais pessoas por metro quadrado. É calculado baseado estrategicamente e no projeto, pela quantidade de pessoas, tá? E só observação enquanto o que a Edivan falou, ressaltando, 2009, pessoal, foi uma daquelas chuvas de retorno que eu comentei para vocês da barragem. 2009, números, se eu não me engano, 23 açudes aqui no Ceará arrombaram naquele período. Eu estava aqui como secretário de obras. Na minha cidade mesmo, a CE, em 2 pontos, abriu, levou tudo. Ah, mas por quê? O que isso aconteceu? Porque achou que ela foi uma chuva de retorno, e o pessoal, nesse período, da última que teve, até 2009, vinha construindo baseado no que estava chovendo. Não se preveniram para a chuva de retorno. Consequentemente, tiveram prejuízo e danos absurdos. Garcia, feche sua fala. Por que a gente pode ir para a engenharia civil? Assim, o que é que motivaria o indivíduo para ir para a engenharia civil? Rapaz, o professor Edivan está me obrigando a terminar, galera. De fato, então, pessoal, se o tempo limitou-se, acabou, tá? Foi muito rápido esse bate-papo, nem palestra, porque fica muito rígido, né? Igual um prédio. Eu digo um bate-papo, que é um pouco mais flexível, com mola para a fundação, né? Um bate-papozinho. Gostei muito, tá? Quero dizer ao professor Edivan que estou à disposição, caso precise inúmeras vezes, pode mandar mensagem, quantos vocês precisarem também, ou que seja através de semana de palestra, ou não, qualquer dúvida que surgirem em relação a isso, eu estou à disposição, ele é um amigo especial da nossa família, e sempre precisar, eu vou estar às ordens. Por que ir para a engenharia civil? Eu sou suspeito em falar, porque é a área que eu amo, pessoal, mas tudo tem pró e tem contra, né? A engenharia ela exige muito de você, o contra, você demanda tempo, demanda atenção, demanda um sacrifício, como eu falei para você, já morei em mais de 5 estados, então eu fico longe da minha família, fiquei longe muito tempo, esse é o contra. Tem vantagem? Tem uma remuneração boa, tá? Os bons profissionais têm espaço no mercado de trabalho, essa conversa de desemprego, não acredito muito, porque eu acredito muito em você. Seja o melhor no que você faz, você tem emprego. Ah, mas gari, é o melhor gari. Ah, pedreiro, seja o melhor pedreiro. Ah, professor, seja entre os melhores, como todo colégio chama você. Seja o Edivan. Ah, seja um Edivan. Aí também não. Tinha que ser. Eu tava só esperando. Tu falou, professor, eu tava esperando ele falar alguma coisa. Pronto, engenheiro também. Tem muito engenheiro, pessoal? Tem. Hoje o Luciano Feijão lança engenheiro, a UVA, o INTA, tem números, mas seja o melhor no que você faz, como você vai ter vaga no mercado de trabalho. Então, é um ramo trabalhoso, exige dedicação, exige comprometimento, porque você trabalha por vidas, assim como um médico. Você trabalha defendendo vidas, vai proteger as pessoas com aquela sua obra. Se eu vou fazer uma rodovia, eu faço uma curva errada, eu vou matar gente, né? Eu vou matar famílias. Então, exige dedicação, mas também o engenheiro, por exemplo, ele vai pedir para comentar com vocês que nós temos um piso salarial. Então, o piso salarial de um engenheiro é 6,5 salários. Vai com pouca experiência, para você ter disponibilidade de viajar, etc. Já o teto do engenheiro não tem. Agora faz igual os prédios, o céu é o limite. Seja bom no que você faz, seja o fera do negócio, como você vê. Eu já vi engenheiros, pessoal, trabalhei em construtora, eu conheci engenheiro que ganhava R$80 mil. Tá bom para vocês? Por mês. Por mês. E eram várias empresas chamando o cara para trabalhar. Entendeu? Não diria o nome para não gerar o fuxico, mas eu estou herculando, vou dizer logo. Não tem nenhum parente dele aqui.
Ele é do outro estado. Então, eu olhava assim, eu ficava, meu Deus do céu. Mas depende só de quem? Depende só de cada um de nós, né? Então, nós temos o mínimo, com a vontade da engenharia não tem o máximo. Depende de você. Se profissionalize, se capacite, seja o melhor no que você faz, que aí vai ser igual os prédios de Dubai. O céu é o limite para cada um. Tá bom, pessoal? Agradeço a vocês aí pela atenção. Agradeço pela atenção, obrigado. Toda conversa dessa sempre é um aprendizado mútuo, eu também aprendo com vocês, e que eu puder repassar de aprendizado para vocês, para mim, é satisfatório. Tá bom, turma? Boa sorte aí, tá? Fiquem com Deus. Nós estamos aqui com a professora Silvana, tá? A Silvana é nossa coordenadora. Seja bem-vinda, Silvana. Obrigada. Gente, o Everton é aquele caso daqueles meninos que foi aluno da gente, embora na época que o Everton tenha sido aluno do Colégio Santana, não tenha estado na minha sala de aula, né? Mas é sempre daqueles meninos que são meninos bons e que a gente ama como filho, sabe? O Everton foi a família que nos acolheu aqui no Cariré, a irmã do Everton, quando teve a neném dela, nos deu para mim, para Livramento, para sermos os padrinhos. Então, assim, inclusive a sobrinha do Everton estuda em Sobral e vai e vem comigo todos os dias, ou seja, desta vez, né, eu puxei a brasa toda para a minha família, para toda a minha sardinha. A pessoa mais longe aqui é o Everton, e é a pessoa que a gente ama, que mora no coração da gente. Assim, a conversa com o Everton, você está vendo aí que ela flui, né? Então, assim, não tinha pessoa melhor para conversar com vocês do que esse jovem, né? Menos. Foi você que disse, tem 19 anos, né? Baixa a patente e aumenta o salário. Então, assim, não tinha pessoa melhor, porque é um menino mais ou menos da idade de vocês, sabe? Então, a gente agradece demais a presença do Everton aqui, é pessoa que mora realmente no meu coração, eu digo isso, ele sabe que é uma verdade, né? E, assim, se a gente deixasse essa conversa aí até às 11 horas, eu garanto que o Rian, que vai migrar pela área da saúde, né? A Anabelle, que vai para a área da história, sabe? Eu tenho certeza que ficariam ouvindo e não se cansariam, né? Aí a gente tem a galera aí que deve enveredar pela matemática, pela engenharia, né? Eu só tenho cuidado, assim, quando falo em engenharia, uma coisa, né? O Everton falando assim, não sabia nem o que se estudava na engenharia, tá? E aí eu vou recolocar aqui de novo, vou colocar de novo aquela experiência minha no cursinho. A pessoa eu estava fazendo uma atividade de trigonometria, uma atividadezinha bem pesada, bem trigonometria, né? Aí a menina, enquanto a menina copiava, eu me encostei, fiz o que eu costumo fazer sempre, né? Ficar conversando com o aluno entre um exercício e outro, né? A menina pegou e disse assim, professor, eu gosto muito das suas aulas são muito boas, sabe? Mas eu vou fazer uma faculdade que não tem nada a ver com matemática, que eu não suporto matemática. Pô, que coisa boa, meu amor, você vai fazer o quê? Não, vou fazer mesmo engenharia, sabe? Aí, meu amigo, também é para quebrar o cordão, sabe? A gente tem que ter noção do que vai cursar. E esse momento aqui, mais uma vez agradecendo ao Everton, é exatamente isso, sabe? É para colocar na nossa cabeça o que é que nós vamos fazer. E, se Deus quiser, a vacina contra a Covid vindo, né? A gente vai fazer todos esses momentos de forma presencial, tá? Mais uma vez ao Everton, muito obrigado. Obrigado a cada um dos que se encontram aqui. Depois que o Everton sair, não saia, que é só para eu verificar a chamada. Professora Silvana, o momento de encerramento é seu, né, em nome da escola, por favor. E agradecemos ainda a professora Elita, o professor André e o professor Fernando, que foi igual chuva do Ceará, né? Chuva lá na Irauçu e no Itapajé. Antes de vir, foi embora. Professor Jonas, né? Que também participou. O Jonas também, está aqui o Jonas, a Elita. Verdade. O Fernando é porque está resolvendo problemas internos da escola, viu? Eu queria agradecer ao Everton, né? Muito obrigado por sua palestra, muito boa. Eu tenho certeza que os alunos conseguiram tirar bastante dúvida. Realmente, como você disse, não foi uma palestra, foi uma conversa, né? E foi uma conversa muito interativa, onde muitos alunos participaram, os professores também conseguiram tirar suas dúvidas, né? Então, a gente só tem a agradecer. Isso mostrou o quanto profissional você é, né? O quanto você realmente
É como o Edivan diz, já faz 19 anos, né, que você está na área, e isso é muito bom, né, essa experiência é muito bom a gente passar, assim, para alguém que está querendo, né, ingressar no campo do trabalho, como esses meninos do ensino médio, né, que ainda, tem muitos que ainda no terceiro ano não sabem nem o que quer, né, não conseguiu ainda se descobrir, né, e com essas palestras a gente percebe que aos poucos eles vão conseguindo se descobrir, vão conseguindo ver que realmente qual é a área que eles preferem trabalhar, o que eles preferem cursar, né, e isso é muito bom. O que eu gostei também, quando você falou na questão do técnico, né, muitos alunos, eu já tenho visto, que têm buscado muito o curso técnico, e a gente vê que a diferença de um técnico para um profissional é muito grande, né, e isso, quando você mostrou, eu acho que eles já vão começando a pensar de forma diferente, né? Já vão tentar buscar não mais o técnico, e sim um profissional mesmo na área, para que eles possam, né, se realizar, porque a profissão da gente, a gente só consegue ser feliz quando a gente faz o que gosta, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se realiza. A gente é um profissional feliz, a gente trabalha com vontade, a gente acorda cedo, né, já com aquela vontade de trabalhar, não é verdade? E o profissional que não faz o que gosta, é todo o contrário, né? Então, ficou sua lição de vida para a gente só tem a agradecer, muito obrigado, certo, de coração, a diretora não está porque está resolvendo problemas internos da escola, mas ela pediu para agradecer sua participação, tá certo? E de todos os alunos. Tenha um bom dia, tá certo? E obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, tá, pessoal? E estou à disposição sempre. Qualquer coisa é só Edivan levantar o dedo que a gente tá por aqui, tá bom? Pois boa sorte a todos, pessoal. E não se espante, essa dúvida muitas vezes do que vai ser é normal. Não tem nada de anormal. Cabe a vocês só saber de uma coisa. Só depende de cada um de vocês. Não depende mais de ninguém. O que vocês quiserem, o que vocês escolherem, façam, dediquem-se e plantem para colher os frutos positivos depois. Tá bom, turma? Um abração, bom dia para vocês e boa sorte, tá? Fiquem com Deus. Deixa eu só fechar agora com eles.